Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va étudier le gérondif. Nesse vídeo de hoje estudaremos o gerúndio na língua francesa. Ele é bem tranquilo, pessoal. Tem dois métodos aqui que a gente vai analisar hoje. Um que é muito pouco usado, que em português a gente acaba usando bastante, mas em francês não tem um uso muito elevado. E um segundo caso, onde nós teremos, por exemplo, duas ações sendo realizadas ao mesmo tempo. Aí, nesse caso, sim, usamos bastante o gerúndio. Então, vamos começar. Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte, se você ainda não é inscrito, dá aquela força pra gente. Vamos começar. Le gérondif. Bom, primeiramente, eu vou pegar uma estrutura aqui, tá? É o primeiro caso que vamos analisar. Analise essa estrutura comigo. Sujet plus être conjugué plus entrant de ou de apóstrofe plus verbe à l'infinitif. Essa estrutura aqui, eu tenho um verbo être, que tem que estar conjugado no presente. Essa coisinha no meio, entrant de ou de apóstrofe, e um verbo no infinitivo. Perfeito. Um exemplo para vocês, eu vou explicar melhor isso aqui. Por exemplo, se eu falo assim, je suis en train d'étudier. Eu conjuguei o verbo être no presente, pode ser no presente, passado, futuro, não importa o tempo verbal. Je suis en train d'étudier. En train d'étudier. Étudier no infinitivo. O que significa isso aqui? Seria a ideia no português, eu estou estudando. Felipe, é muito usado esse gerúndio, essa estrutura? Não é muito usado. Porque se vocês analisarem bem, ela é longa. Ela é longa. Eu tenho que conjugar o verbo être, eu tenho que colocar essa estrutura no meio, en train de, para dar esse contexto de gerúndio. E um verbo no infinitivo. Então, isso aqui os franceses usam muito, o tempo todo? Não. Em português, a gente fala o tempo todo assim. Por exemplo, eu falo com um amigo, eu telefono a um amigo, eu falo, o que você está fazendo? Então, o que você está fazendo? Aí meu amigo responde, eu estou assistindo o filme, eu estou trabalhando. Em francês, vamos usar apenas as conjugações no presente. Então, a um amigo eu vou falar, qu'est-ce que tu fais? Aqui eu conjuguei o verbo fazer no presente. Qu'est-ce que tu fais? Ou então, tu fais quoi? Tu fais quoi? E ele me responde, je regarde un film, je travaille, j'étudie français. Por exemplo, responde também no presente. Mas quando então vamos usar esse gerúndio, com essa estrutura que você acabou de falar para a gente? Usamos essa estrutura quando a gente quer realmente enfatizar uma ação. Uma ação que para mim é muito importante, eu quero enfatizá-la. Tudo bem, aí nesse caso podemos usar essa estrutura, esse gerúndio aqui, tá? Mas no dia a dia usado, não. Por exemplo, imagine uma situação que um chefe pergunta ao funcionário, algum membro de uma equipe, por exemplo, de trabalho, e pergunta se ele já acabou o trabalho, por exemplo. Então, se ele já terminou um projeto. Eu posso falar, je suis en train de finir le projet. Tipo, estou acabando, estou finalizando o projeto. Essa que vai dar essa ideia. E aqui ele colocou dessa forma para dar um reforço, para enfatizar que é uma coisa importante. Mas no dia a dia é usado, gente? Não, essa estrutura não é usada. Esse primeiro exemplo que eu dei para vocês, do étudier, je suis en train d'étudier, está no presente, porque o verbo être está no presente. Quem vai mandar aqui o tempo verbal é o verbo être, que vai ser o nosso auxiliar. Se eu coloco être no passado, por exemplo, no imperfeito, imparfait, vai ser assim. Hier, il était en train de travailler. Il était, ou seja, ontem ele estava trabalhando. Por exemplo, coloquei o être no passado. Futuro, vamos pegar aqui um futuro próximo, por exemplo. Demain, elle va être en train de voyager. Amanhã ela vai estar viajando, por exemplo. Então, o verbo être que vai dominar aqui, que vai indicar para mim se está no presente, passado e futuro.
Então, essa estrutura é muito usada no dia a dia na língua francesa? Não, só para enfatizar algo. Essa segunda estrutura agora, aí sim, usamos bastante. Por quê? Porque podemos dizer duas ações que são realizadas no mesmo tempo. E aí, uma estará no presente, passado, futuro, vai depender do tempo, do que eu estou falando aqui. E a outra eu vou colocar aqui no gerúndio. Por exemplo, será assim a estrutura. Primeira estrutura, sujet plus verbo conjugué, presente, passado, futuro, não interessa. Plus en, plus verbo conjugué au participe présent. Isso que a gente vai estudar hoje, essa conjugação. Então, essa estrutura. Um exemplo. Mon ami marche en écoutant de la musique. Ou seja, mon ami marche é a primeira ação. Ele caminha, ele anda en écoutant de la musique. Tipo, ele caminha escutando música. Então, ele caminha escutando música. É essa a ideia. En écoutant de la musique. Felipe, esse en écoutant, essa terminaçãozinha ANT, será para todas as pessoas. J'étudie en regardant la télé. Je voyage en écoutant de la musique. Então, por exemplo, qualquer pessoa, tá? Nous travaillons en regardant un film. Acho um pouco difícil, mas enfim. Você trabalha assistindo um filme. Bom, são algumas ações que vocês podem fazer, que vocês podem compor no dia a dia, tá? Posso jogar no passado também? Pode, não tem problema. Por exemplo, hier, eu posso falar assim, ó. Je mangeais au resto, ou seja, eu comi no restaurante. Je mangeais au resto en parlant à un ami. Falando com um amigo, a um amigo. Então, je mangeais au resto en parlant à un ami. Essa estrutura, perfeito. Felipe, mas como é que a gente conjuga nesse participe présent? Vai ser o seguinte. Não sei se vocês lembram das conjugações dos verbos no presente indicativo, que a gente tem 3 vídeos falando só disso. Então, quem não lembra, volta lá. Assiste, aprenda as conjugações do presente. Por quê? Porque para conjugar esse participe présent, eu vou pegar o radical na primeira pessoa do plural dos verbos conjugados do presente. Então, eu pego um radical e adiciono esse ANT no final. Por exemplo, pegar o verbo parler, que é mais facinho. Parler. Vou conjugar no presente. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons. Nous parlons. Aqui é a primeira pessoa do plural. Eu vou pegar o radical aqui. Qual vai ser o radical? O P-A-R-L. Porque depois disso aqui, a terminação vai mudando. Então, esse vai ser meu radical. Agora eu vou adicionar o ANT. Parlant. Fica assim. O dormir. Je dors, tu dors, il dort, nous dormons. Então, radical, vou eliminar o ONS, o resto será meu radical, vou adicionar ANT, dormant, dormant. Então, basicamente, essa é a estrutura usada, tá? Essa é a estrutura usada. Bom, há verbos que serão diferentes? Sim. Por exemplo, o verbo être é étant. O verbo avoir, ayant. Por exemplo, o verbo savoir, sachant. Então, alguns verbos podem mudar, mas não se preocupem com isso. Tentem reformular a frase se eu não sei usar, por exemplo, o gerúndio, ou então não sei como ficaria a conjugação do verbo. Tentem modificar a frase, tá? Basicamente é isso. Vou deixar o PDF para vocês com esse conteúdo, com algumas atividades, vou propor umas atividades para vocês, com alguns exemplos também. Agora é colocar em prática. Bonnes études, merci beaucoup, au revoir.